Olá, boa tarde para você. Hoje é terça-feira, 19 de dezembro, mais uma edição do Brasil Urgente Amazonas. Você fica comigo até 3h30 da tarde, com tudo o que foi destaque aqui no Amazonas, municípios e capital. Vem comigo no BandZap, este número que aparece na sua tela. Mande pra gente a sua interação, a sua denúncia. O que está acontecendo aí no seu bairro e você vai aparecer aqui, ó, no telão do Brasil Urgente Amazonas. Bora começar? A gente começa falando sobre o caso dos influenciadores que foram presos por um esquema criminoso pela Polícia Civil. Eu aciono ao vivo repórter Paulo Paixão, que vai falar pra gente todos os detalhes a respeito dessa operação. Paulo Paixão, então a Justiça determinou a liberdade provisória de Lucas Picolé e Mano Queixo, que podem deixar a cadeia pública a qualquer momento. É isso mesmo? É contigo. Isso mesmo, Ivan Duarte. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o Brasil Urgente Amazonas. Esse alvará de soltura foi expedido nesta segunda-feira, dia 18, pela Vara de Execuções, Medidas e Penas Alternativas do Tribunal de Justiça do... Olha só, tivemos uma falha agora aqui no vivo do Paulo Paixão, mas olha só, esse caso chamou bastante repercussão aqui na cidade. 2 influenciadores foram presos, o Lucas Picolé, que é muito conhecido, e também o Mano Queixo. O esquema criminoso, ele era da seguinte forma: os dois promoviam rifas fraudulentas, que no fim não tinham ganhadores. Vocês estão acompanhando nesse momento em relação a essa polêmica do jogo do Tigre. Paulo, tá ok? Paulo Paixão, meu amigo, voltou? É contigo. Pois é, Ivan. Então, como eu estava falando, esse alvará de soltura foi expedido nesta segunda-feira pela Vara de Execuções, Medidas e Penas Alternativas do Tribunal de... Pois é, gente, olha só, a qualquer momento, Lucas Picolé e Mano Queixo, portanto, devem deixar a cadeia pública de Manaus. E o Mano Queixo, ele foi absolvido e o Lucas Picolé vai responder por tráfico de drogas e associação criminosa em relação a esse crime. Continuando aqui na tela do Brasil Urgente, a gente vai falar agora sobre um homem de 37 anos que foi preso pelo falso financiamento, pelo menos 200 golpes aqui na capital. Vítimas. O repórter Adriano Fernandes traz as informações. A Polícia Civil do Amazonas, por meio do 1º Distrito Integrado de Polícia, prendeu o suspeito Alan David Belchior Varjão Teles, de 37 anos. Ele é investigado pela polícia por aplicar golpes, mais de 200 golpes, envolvendo falsos financiamentos. E aqui ao meu lado está o delegado Cícero Túlio, que vai dar mais detalhes. Delegado, como foi que vocês chegaram até esse suspeito? Foi uma investigação de aproximadamente 60 dias. A gente acabou analisando cerca de 200 boletins de ocorrência que foram registrados em diversas unidades policiais aqui do Amazonas, e a partir de então conseguimos aí oitivar 50 pessoas que tiveram interesse em representar criminalmente em desfavor do autor, né? A gente conseguiu apurar que ele realizava diversos golpes, tendo como meio para a aplicação desses golpes a sua loja de fachada, situada aqui na Avenida Tefé, na região sul de Manaus, onde ele acabava convencendo essas vítimas a contrair financiamentos bancários, realizava aí o recebimento dos valores decorrentes desses financiamentos, recebia os veículos comprados e, ao invés de repassar esses veículos para a vítima, ele acabava se apropriando desses veículos e repassando para outras pessoas, mediante contrato de compra e venda, e também realizando contratos de aluguel com outras pessoas relacionadas a esses veículos. Outro golpe também que era realizado pelo Alan Teles era relacionado a alguns veículos usados que ele revendia para essas pessoas. Acabava esses veículos apresentando algum tipo de defeito, ele convencia as vítimas a entregar esses veículos na loja e acabava revendendo esses veículos também para outras pessoas. Delegado, no momento da prisão, ele tentou resistir, tentou se defender, o que foi apurado pela polícia? Não existiu qualquer espécie de ou esboço para reação por parte do autor. A gente fez a sua abordagem, inclusive numa via muito movimentada aqui de Manaus, e em relação ao seu depoimento, ele se reservou o direito constitucional de
permanecer em silêncio e só se manifestar em juízo. Mas todos os elementos que foram coligidos durante o curso da investigação, principalmente os documentos que estão residentes no nosso inquérito policial, são suficientes aí para atestar a sua participação na realização desses golpes. Tá certo, delegado, obrigado pela sua participação. O suspeito foi preso no bairro da Compensa, na zona oeste de Manaus, e agora segue à disposição da Justiça. Adriano Fernandes para o Brasil, gente. Obrigado, Adriano. Pois é, mais um preso que vai ficar à disposição da Justiça por conta de uma ação criminosa. Temos o Paulo Paixão ao vivo para falar ainda sobre a Operação Dracma. Paulo Paixão, explica pra gente. Uma operação da Polícia Civil, também do delegado Cícero Túlio. Lucas Picolé, Mano Queixo podem deixar a cadeia a qualquer momento. Fala pra gente, Paulo. Só para relembrar, Ivan, essa Operação Dracma ela foi realizada em 2 etapas. A primeira no dia 29 de junho e a segunda no dia 5 de julho deste ano. Desde então, o João Lucas Alves, o Lucas Picolé e o Enzo Felipe Oliveira, o Mano Queixo, estão presos no Centro de Detenção Provisória Masculino lá na zona rural de Manaus, no sistema penitenciário aqui do estado do Amazonas. Só que a Justiça expediu o alvará de soltura nesta segunda-feira. Foi expedido pela Vara de Execuções, Medidas e Penas Alternativas do Tribunal de Justiça do estado do Amazonas. A Justiça, ela concedeu essa liberdade para o Lucas Picolé, que deverá responder pelo crime de tráfico de drogas, inicialmente em regime semiaberto. Ele vai cumprir 3 anos e 4 meses dessa pena, mas também vai ter que cumprir algumas medidas socioeducativas para alguns entes que trabalham, né, com pessoas, ou seja, algumas alternativas ele vai ter que responder. Já o Enzo Felipe, o Mano Queixo, ele foi absolvido de todas as acusações do Ministério Público do Estado do Amazonas. A defesa dos dois alega que o João Alves, no caso, o Lucas Picolé, ele é inocente porque só ficou sabendo da droga levada pela polícia no dia em que ele foi preso. Então o advogado ainda alega a inocência do Lucas Picolé e diz que vai recorrer da decisão. A qualquer momento, os dois podem deixar o sistema penitenciário para cumprir essas penas alternativas. No caso, o Lucas Picolé, porque o Mano Queixo foi absolvido. E entre umas das restrições está a limitação do Lucas Picolé circular nos fins de semana, viu, Ivan? Tá certo, Paulo. Muito obrigado pela tua informação. Olha só, esse assunto ele gera bastante polêmica aqui no Amazonas, porque Lucas Picolé, Mano Queixo e, além dos dois, Isabelle e Aurora. Você lembra? Ela também foi presa durante a Operação Dracma. Portanto, os 3 estão soltos e vão responder em liberdade. O que é que você que está em casa acha a respeito disso? Você concorda com a determinação da Justiça? Manda pra gente no BandZap, no contato que aparece na sua tela. Daqui a pouco eu vou ler e vou mostrar aqui no telão da Band Amazonas. Isso porque o trabalho da polícia não para. Uma apreensão de drogas, dessa vez no Rio Solimões. Preste atenção, os criminosos foram audaciosos, ainda tentaram trocar tiros com a polícia. Na tela. Mais de 10 milhões de reais de prejuízo ao crime organizado em uma apreensão realizada pela Polícia Militar aqui do estado do Amazonas. A lancha foi apreendida entre os municípios de Fonte Boa e Jutaí. A guarnição avistou a embarcação e, ao tentar fazer a abordagem, não foi obedecida a ordem de parada, onde começou uma perseguição nos rios aqui do estado do Amazonas. Os infratores fizeram disparos de armas de fogo. A polícia logo reagiu. Em seguida, os ocupantes da embarcação pularam no rio, subiram à margem e não foram mais vistos. Na embarcação abandonada, um bote de alumínio de aproximadamente 8 metros, estavam 4 sacos pretos que continham drogas. Nos sacos tinham mais de 100 quilos de cocaína. Todo esse material foi apreendido e o prejuízo chegou a R$ 10.475.000 ao crime organizado.
organizado. Agora, esse material foi encaminhado para a delegacia e a polícia vai continuar investigando. Olha só, o que chama a atenção, gente, 10 milhões de reais. Semana passada, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas divulgou um balanço que até o momento, de janeiro até novembro deste ano, um prejuízo para o crime organizado de 550 milhões de reais. Toda essa quantidade de entorpecentes pela Polícia Civil, os bandidos ainda tentaram trocar tiros com a polícia de forma audaciosa. Só que os policiais são treinados e não deu outra. Mais uma ação da polícia, portanto, um prejuízo de 10 milhões. O trabalho continua principalmente nos municípios do Amazonas, onde o tráfico e o narcotráfico têm atuado. Período de fim de ano, os criminosos querem de qualquer forma ganhar dinheiro, mas a polícia segue atuando. Agora preste atenção nessas imagens. Um assalto no bairro Monte das Oliveiras. Um criminoso entrou em uma loja de açaí, um estabelecimento de açaí. Veja só, ele chega aparentemente como se fosse um cliente, aborda a atendente, vai já aparecer, tranquila, trabalhando. O relógio marca ali, era por volta de 9h07 da noite, quando ele anunciou o assalto. A vítima, obviamente, desesperada, entrega a renda do dia. Mas o que chama a atenção dessa história é que tem um mototáxi do lado da frente, esperando este indivíduo. Só que até o momento não se sabe se esse mototáxi participou dessa ação criminosa ou se ele foi apenas fazer essa corrida. Uma situação bastante lamentável, uma ação criminosa, essa é a segunda. Ontem nós falamos também sobre um caso aqui na Zona Norte, novamente, bairro Monte das Oliveiras, os bandidos seguem atuando. E você que está em casa pode ajudar a polícia, ligando no 181, que é o número da SSP, ou 190 da Polícia Militar, para colocar esse indivíduo na cadeia, porque ele está solto, ele está aproveitando ainda para fazer outras vítimas aqui na cidade. E o crime não para em Manaus, sabe por quê? Um motorista de condução escolar foi preso. O caso é preocupante. Estuprar uma adolescente e favorecimento à prostituição. 12 anos. Segundo a polícia, ele desviava a rota. O repórter Adriano Fernandes traz os detalhes. É isso mesmo, esse homem de 36 anos foi preso nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. Ele é apontado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente como suspeito de praticar abusos sexuais contra uma adolescente de apenas 12 anos de idade. Ainda segundo informações, no dia em que essa adolescente saiu mais cedo da escola, o motorista, ele aproveitou para levá-la para a casa dele e praticar esses abusos. E a partir de 2022 ele já começou os assédios, iniciando mostrando vídeos, vídeos pornográficos, depois ensinando a criança a fazer algum tipo de prática sexual, mostrando as suas partes íntimas para a criança, até que nesse dia, agora no início de dezembro, ele acabou que a adolescente saiu mais cedo da escola e ele levou até a casa dele e lá nesse local ele praticou realmente o abuso sexual. O suspeito foi conduzido para a delegacia e apresentado para as autoridades e agora segue à disposição da Justiça. É um caso revoltante, gente, uma vítima de 12 anos. É importante reforçar que você, pai, você, mãe, converse com o seu filho. Um homem que aparentemente era para você confiar, um condutor de uma condução escolar, foi preso pelo crime de estupro de vulnerável e ainda favorecimento à prostituição. Parabéns à delegada Joyce Coelho, que tem atuado fortemente à frente da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente e que agora esse indivíduo aqui da imagem, ele passe um bom tempo na cadeia e responda por este crime por ter abusado sexualmente de uma criança, uma adolescente de apenas 12 anos aqui em Manaus. Olha só, gente, enche a tela com esse caso também bastante alarmante que aconteceu na comunidade Parque São Pedro, do bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. O homem foi morto, um latrocínio, um roubo seguido de morte. O circuito mostra toda essa ação criminosa e a repórter Marjorie traz as informações.
O barbeiro Ronilson Pereira da Silva, de 38 anos, foi assassinado a tiros na rua São Tomé, na comunidade Parque São Pedro, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. De acordo com moradores, a barbearia em que Ronilson trabalhava foi assaltada pela manhã. No momento do crime, o homem reagiu e tomou a arma de um dos suspeitos. Horas depois, os criminosos retornaram e mataram o barbeiro. O ML foi acionado para fazer a retirada do corpo e a Polícia Civil deve investigar o caso. Olha essa situação, gente. Põe as imagens. O criminoso aborda a vítima, que reage ao assalto, e depois um outro comparsa aparece e chega a atirar na direção da cabeça. O barbeiro morre na hora. Essa história aconteceu na comunidade Parque São Pedro. A minha mãe, que está assistindo agora, mora no Parque São Pedro, ficou sabendo desse caso. Este barbeiro era bastante conhecido desta localidade e foi morto covardemente. Repare também que o criminoso volta para matar o barbeiro na região da cabeça, uma ação bastante truculenta que ocorreu ali na cidade. Olha só, chega ainda a chutar a vítima, que está caída no chão, e morre aí de forma covarde, ali no Tarumã, zona oeste de Manaus. Os dois jovens estão soltos e você que está em casa também pode ajudar a polícia a colocá-los na cadeia. Uma ação bastante revoltante, gente. Final de ano, esse barbeiro, como eu falei para vocês, muito conhecido ali no Parque São Pedro, que acabou morrendo de forma violenta aqui na cidade. A polícia, agora por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros do Amazonas, trabalha para tentar prender os dois criminosos, que até o momento nenhum foi identificado, mas por sorte tem as imagens que vão ajudar nas investigações. E claro, se você conhece ou viu, ligue para a polícia no 190, ajude nas investigações da DHS para colocá-los na cadeia. É uma vítima que vai passar um Natal sem a família, Natal e Ano Novo, e o crime aqui na cidade, infelizmente, não para. Seguindo aqui na tela do Brasil Gente Amazonas, gente. Bora falar de trânsito agora ao vivo. Para você que está em casa, vai sair de casa, ver como é que está a situação aqui em Manaus. São agora 3h16. Esse momento agora, Avenida Eduardo Ribeiro com a Avenida 7 de Setembro, gente. Eu estive no centro de Manaus mais cedo, falando sobre a movimentação do trânsito, falando sobre a movimentação para as festas de fim de ano. Olha como é que tá, gente. Congestionado, todo mundo. Essa é a última semana do Natal, última semana para comprar o presente, para comprar o peru, comprar roupa, o amigo oculto. Então, o centro de Manaus está lotado. Aquela movimentação que o comerciante gosta. Outra avenida, direção. Vamos agora lá para a avenida, aqui em Manaus também, em relação para ver como é que está o trânsito. Avenida Altaz Mirim, zona leste de Manaus, ponto comercial. Essa é uma avenida bastante conhecida. Trânsito também intenso nas duas vias. Na outra via um pouco mais tranquila, mas trânsito intenso por ali para quem vai sair de casa agora, que são exatamente 3h17. Quem vai passar pela Alameda Cosme Ferreira tá mais tranquilo, dá para passar nesse momento, é possível ver o sinal abriu neste momento, e trânsito por lá seguindo tranquilamente na Alameda Cosme Ferreira. Complexo viário de Flores está carregado, mas está fluindo. O importante é que está fluindo para quem vai chegar aqui, vai para a cidade ali para o rumo da Torquato, para o Parque São Pedro, no qual nós acabamos de falar desse homicídio. É isso, gente. Brasil Gente na tela. Você fica comigo até 3h30 com tudo que é destaque aqui na cidade. E depois, no próximo bloco, vamos falar sobre o caso do servidor que foi morto após sair de um restaurante aqui em Manaus. Esse é o segundo preso e daqui a pouquinho todos os detalhes. Não sai daí. Brasil Gente Amazonas de volta comigo, Ivan Duarte. Gente, mande a sua mensagem no Bandzap. Fale o que você está fazendo, o que vai ter merenda por aí. Programa de 3 horas até 3h30 comigo. O nosso apresentador Eduardo Galvão tá de férias, merecidas férias. E é isso, gente. Olha só.
Bora falar ainda sobre um caso que chamou bastante a atenção aqui em Manaus, a morte de um servidor do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. A polícia conseguiu prender um outro suspeito. Até o momento, são 2 presos. A vítima, ele foi morto na saída de um restaurante aqui em Manaus. O nosso repórter Paulo Paixão está ao vivo e vai explicar pra gente. Paulo, esse caso gerou bastante repercussão aqui em Manaus. Ele foi morto, já temos a motivação desse crime. Quais os detalhes? É contigo, Paulo. Olha, Ivan Duarte, de acordo com a polícia, a motivação teria sido porque o Ervin Romeu Godinho, que era advogado e também servidor do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, estava cobrando o homem conhecido como Israel, com quem tinha uma amizade de pelo menos 2 anos, segundo as investigações, o dinheiro de um serviço que ele teria feito para um cliente apresentado pelo Israel ao Ervin, um cliente da Bahia, para regularizar terras na Bahia. E depois disso, esse cliente teria sumido e o Ervin Godinho estava cobrando do Israel uma posição, dizendo que não ia arcar com os prejuízos, dando pressão nele. E após esse almoço, em um restaurante ali na Avenida Santos Dumont, no bairro Tarumã, zona oeste da capital do Amazonas, ele foi executado pelo Everton Cauã, que foi preso no dia 4 de dezembro deste ano. E após a confissão do Everton, ele havia dito que teria sido contratado por esse homem, conhecido apenas por Israel, que foi preso nesta segunda-feira pela Polícia Civil do Amazonas, conforme explica o delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Ricardo Cunha. E a gente rapidamente aí conseguiu identificá-lo. Esse crime ele foi praticado em via pública, praticado logo após um almoço da vítima, né, com uma pessoa que era da sua convivência, que é o seu Israel. O Israel chamou essa vítima para almoçar, para discutir sobre negócios. Ele escolheu o local, ele planejou o encontro entre ele e a vítima. O que acontece? O seu Israel, ele já passou por diversas negociações ali com essa vítima. Ele tinha uma relação de amizade e uma relação profissional. Olha, Ivan Duarte, em depoimento à polícia, o pistoleiro contratado pelo Israel por R$5 mil disse que tinha um relacionamento com o Israel apenas porque ele trabalhava no lanche da esposa do Israel, mas que topou executar esse serviço. Então, ele teria recebido R$5 mil para matar o Ervin Godinho. A polícia ainda não considera encerrado esse caso porque as investigações continuam para saber quem seria a pessoa que teria contratado os serviços do advogado para regularizar essas terras lá no estado da Bahia. Ivan. Tá certo, Paulo. Muito obrigado pela sua informação. Daqui a pouco o Paulo volta, só que no Band Cidade, trazendo outras informações aqui do Amazonas para você que está acompanhando neste momento o Brasil Gente Amazonas. É um caso que gerou bastante repercussão, advogado, servidor do TCE Amazonas, que foi morto na saída de um restaurante. Portanto, 2 criminosos estão presos. No entanto, muitas perguntas sem respostas. Quem mandou matar o servidor advogado aqui do Amazonas? Agora eu quero ouvir você. Qual a sua mensagem aqui na interação do Band Zap, Band Amazonas? Quem está acompanhando neste momento, Brasil Gente a todo vapor. Girlane Alves, lá do João Paulo II. Girlane, um forte abraço, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Minha amiga, temos mais? Vamos agora para, já ligado aqui no Brasil Gente, ao comando do melhor, Ivan Duarte. Que é isso, muito obrigado. Araújo, do bairro Dom Pedro, muito obrigado, Araújo, pela tua interação, pela tua participação. Tem mais? Já ligada nas notícias do Brasil Gente Amazonas, manda um beijo pro Alvorada 1, Sabrina. Sabrina, minha amiga, manda um beijo pra NASA, a mãe da Sabrina. Um beijo, um abraço para vocês. Tem mais ainda? Tem mais ainda aqui na interação do Band Zap do Brasil Gente. Tem também Natália Fernandes, lá de Maués, gente. Essa de Maués, do Dom Pedro, ligada do Brasil Gente Amazonas.
Muito obrigado, gente, pelo carinho de vocês. Mande zap na tela, fala com a gente, mande a sua interação, mande a sua denúncia. Como é que tá o teu bairro? Problema de infraestrutura, denúncia, assalto, manda pra gente, que a gente vai mostrar tudo aqui, ó, no telão da Band Amazonas. Olha só, Natal chegando, bora dar uma aliviada, dar uma tranquilizada. A gente vai falar sobre uma operação de vigilância sanitária que deu início ao Natal com Saúde para fiscalizar os alimentos vendidos em supermercados e hipermercados de Manaus. Vamos conferir. Natal com Saúde. Esse é o objetivo da operação da Visa Manaus em supermercados. Na hora de comprar os alimentos das festas de fim de ano, é bom ter cuidado, principalmente com os congelados. Sempre confiro antes de comprar o produto, a validade de cada produto. É muito bom, né? A gente saber o que a gente está comprando, né? Os itens mais comprados são os que mais podem sofrer contaminação. É aquele peru, é o chester, é a ave natalina, né? E outros produtos, o queijo, presunto, que também vai para uma lasanha, né? A carne moída, que vai também para uma lasanha. Então, alguns produtos tipicamente da ceia natalina serão vistoriados e verificadas as condições sanitárias de conservação e armazenamento desses produtos. A operação deve durar até sexta-feira e visa promover um ambiente seguro para a compra da ceia natalina das famílias. Serão verificados as condições de armazenamento, exposição e os equipamentos utilizados para a manipulação desses alimentos. Esses produtos eles precisam estar bem conservados, né? Afinal de contas o fabricante ele estabelece a data de validade, como deve ser conservado, que é para justamente não ter um risco à saúde, para ninguém passar mal ao consumir aquele produto. Nesse primeiro dia, alguns produtos foram apreendidos. Os estabelecimentos podem ser autuados. No fim da operação, a Visa Manaus deve divulgar o balanço. Muito importante, parabéns, Maiana. Olha só, é importante ficar atento, porque fim de ano chegando, prazo de validade, ver se está no congelamento certo, tudo isso é válido para você ter um bom Natal. E ainda falando sobre Natal, você já preparou a sua ceia? O que é que vai ter na sua casa? Peru, rabanada, o que mais? Tem gente ganhando dinheiro com as encomendas para a ceia de Natal, que inclusive aumentaram neste período, para você, claro, passar um Natal recheado de coisas boas. Bora assistir? A falta de tempo para preparar uma ceia natalina ou a busca pela praticidade na preparação faz com que empresas como a da Raquel ganhem uma boa renda extra neste fim de ano. Há 3 anos no mercado, a fabricação caseira dos quitutes da Raquel ganha força total nessa época. No tempo da pandemia, eu vi a oportunidade que as pessoas não saíam de casa para comer e foi aonde eu iniciei, né? Dei mesmo continuidade ao que eu sempre gostei. Esse mês já se consagrou como um dos meses em que os consumidores estão mais propensos a gastar com produtos e serviços. Durante o ano, as encomendas ficam concentradas em pratos como filé ao molho madeira e na lasanha. Os pratos tradicionais natalinos chegam agora para abrir o leque de opções do cardápio. No decorrer da semana é bem mais prático, né? Porque as demandas não são muito grandes. Mas em épocas de festas, como festa junina, que eu trabalho com combos juninos, e o Natal, a demanda é bem grande. Eu consigo, assim, ano passado eu consegui abranger em termos de 35 a 40 combos natalinos. Essa é a face do mercado. Empreendedores que nascem pela oportunidade sazonal e que continuam firmes no projeto. Até porque Natal é isso, destacar a fé e a esperança em dias melhores. E acreditar no próprio sonho, como Raquel acreditou, é o início de uma caminhada que só renderá bons frutos, ou melhor, boas receitas. Natal é tempo de se confraternizar, tempo de amar, né? De ter o verdadeiro sentido, que é o nascimento de Jesus, né? Que possamos ter esse verdadeiro sentido nas nossas vidas, nas nossas famílias, né? Nós possamos, né, não ter só a mesa cheia, mas sim o verdadeiro sentido, que é o nascimento de Jesus.
Que delícia, né, gente? Raquel falou bem, gente. Natal é o tempo de amor. Raquel, um abraço para você lá do Mauazinho. Gente, quem conhece a Raquel, aproveita para encomendar a tua cesta, porque tá bonito. Você vê uma variedade. Inclusive, a Raquel mandou aqui pra gente, aqui pra Band Amazonas, e ó, nota 10. Raquel, um forte abraço para você, para toda a sua família, e que esse ano dê tudo certo para você. E hoje tem mensagem especial porque a nossa repórter Maiana Ramos, essa aqui da tela, ó, do telão da Band Amazonas, está completando aniversário. Maiana, conheço uma excelente profissional, que Deus te abençoe. Mais um ano de vida. Maiana está assistindo agora, parabéns. Daqui a pouco ela vai falar onde vai ser essa festa, mas que Deus te abençoe, Maiana. Um forte abraço. E é isso, gente. Mais um dia, Brasil Gente, aqui com você, Ivan Duarte. Amanhã tem mais. Daqui a pouco, 5h50, tem Band Cidade com o Neto Cavalcante. Você fica agora com o Brasil Gente, com ele, o Datena. Tchau, tchau e até amanhã.